Olá, quando nós começamos nosso programa de parceria, a gente não imaginou que iria acontecer todo esse problema, questão do coronavírus, questão de isolamento, todas as questões que ninguém esperava e ninguém estava preparado. E o nosso programa de parcerias, no meu ponto de vista, serviu e está servindo para uma mudança de paradigma dos corretores rurais. Os corretores, acho que como um todo, mas os corretores rurais principalmente, porque era uma classe muito desorganizada, muito desunida, sem uma rede de contatos realmente valiosa, realmente vantajosa para os parceiros, porque na verdade era uma rede que o corretor tinha um cliente, ficava sabendo um cliente, tinha um bom, um mau cliente, seja lá o que for, tinha uma área para vender, simplesmente largava nos grupos de WhatsApp, largava nos grupos de Facebook, largava em N grupos, de forma descoordenada, e daí acontecia que outro corretor via aquilo ali, pegava também, já passava adiante, tudo e vão se passando, tanto que a gente vê muitas vezes no WhatsApp encaminhado, sinal que esse corretor recebeu de alguém, ele não tem aquele material. Então, e isso geralmente é um problema. É um problema sério, porque ele não tem a propriedade, ele não tem a informação, mas ele quer fazer um negócio. E quando tu precisa dele, tu pede para ele, ele também não tem o parceiro que pegou, que não sei o que diz que é o mandatário, que tem o negócio, também não tem. Ou se tem, não quer passar essa informação para ele e ele não tem informação para passar para a gente. Então o que acontece? Cria-se o que o cliente acaba percebendo. Uma insegurança, uma incerteza, o cliente vê que tu não sabe o que tu está oferecendo, que tu não tem aquilo ali na mão e tu não está passando uma informação confiável para o cliente. E o cliente percebendo isso, o que ele faz? Ele acha que o corretor não tem valor. E se tu for ver na prática, o corretor realmente não tem muito valor a partir do momento que o corretor não tem o que o cliente quer, que é a informação real, que é a informação aproximada. Porque tu tá ali um cliente lá de Santa Catarina, ele tem um negócio lá no Piauí. Ele tem que se deslocar, ele tem que ir até lá, ele precisa ter subsídios e informações para poder passar para poder passar, não, para poder analisar se ele pode ir lá, ou um corretor tem que ter a informação confiável, segura para passar para o seu cliente. Então, quando a gente montou esse trabalho, quando a gente montou o programa de parcerias, é exatamente para ter corretores mais qualificados e também ter qualidade, qualidade de informação, porque o corretor nosso parceiro está seguro que que ele está num programa com outros corretores corretos, que não vão passar a perna, e ele tem a informação confiável, ele tem tranquilidade para passar informações da área dele, porque ele sabe que ele está passando para corretores parceiros que não vão passar a perna nele, e a partir do momento que ele tem essa segurança, ele tem aquela informação e ele vai passar adiante pro parceiro, pro outro corretor ou pro próprio cliente. E o corretor parceiro está seguro do que ele está passando para o cliente, porque o corretor lá conhece a propriedade, conhece tudo. Então a gente como imobiliária está ajudando sempre esses parceiros fazendo meio de campo, porque mediação, intermediação é fazer o meio de campo entre as partes. Muitas vezes a gente está fazendo o meio de campo entre cliente com cliente, outras tantas vezes a gente está mediando uma negociação entre um corretor que tem a propriedade e o corretor que tem o cliente. Porque como ainda não está seguro, nem o corretor que tem a área, nem o corretor que tem o cliente, ainda não estão 100% seguros em relação aos outros corretores. Porque sempre foi assim, sempre foi errado, sempre foi de um jeito que não foi legal. Então esse corretor não tem a segurança.
não tem a segurança de passar informações, ou o corretor que recebe não tem a segurança das informações são corretas, e o nosso papel tem sido esse: ajudar a perceber que o corretor que tem a propriedade está falando realmente, ele está seguro, ele tem essas informações, e perceber que o corretor que está procurando realmente tem o cliente. Porque a gente vê muito, eu tenho um cliente, não sei o que, mas eu não sou mandatário, eu não sei o que, eu preciso disso, preciso daquilo, e na verdade não é. E muitas vezes assim, chegam pedidos para a gente de propriedades, ou de, seja qualquer tipo de negócio, de propriedades, de imóveis, seja elas imóveis rurais, seja elas empresas, que tu percebe que não tem como ser real. Tu sabe que aquilo ali, o cliente tem 10 bi para gastar, só um pouquinho. O cara não sabe o que é 10 bi. Então ele tá viajando. Ele, eu não sei aonde que ele anda. Manda qualquer coisa, o cliente tem que comprar. Tá comprando uma fazenda de 10 bi. Não existe fazenda de 10 bi no Brasil à venda. Começa por aí. E se existe, dificilmente o cliente ali, o cliente vai chegar e vai comprar. As coisas têm que ser mais claras. Têm que ser mais objetivas. Não tem que ser sonhadoras. Porque tudo isso que tu fala, eu falo de qualquer jeito, o cliente não é bobo, ele percebe o que tu está dizendo. Então, se tu não fizer a coisa correta, como deve ser feita, esquece. O cliente não vai confiar em ti, e todo o nosso programa de parceria é voltado para os corretores crescerem, se desenvolverem, terem bons negócios, e principalmente para o cliente comprador e vendedor terem informações confiáveis. Só assim o cliente comprador e o cliente vendedor vão confiar em ti, porque tu está passando uma informação correta, porque a Nilo Imóveis tem corretores confiáveis, tem corretores que vão passar informações. Mas aí o corretor vai dizer, mas tem cliente que não é confiável. Paciência, a gente não tem poder sobre isso. O que a gente tem poder e que a gente pode mudar é a nossa parte. O que é a nossa parte? Ter bons corretores com informações de vendedores e bons corretores com informações de compradores, e ter a imobiliária ajudando todos. E para isso a gente lutar para ter bons clientes. Aquele cliente picareta, que tem cliente picareta, às vezes as pessoas acham que não, mas tem um cliente sem vergonha, tem um cliente picareta. Aquele cliente, e às vezes é o bonzinho, não é só o pobrezinho, coitadinho. Tem cara muito bom financeiramente que quer usar o corretor simplesmente para tentar descobrir. Esse também com o tempo a gente vai eliminando ele. Esse sem vergonha a gente tem que pegar e ir eliminando o cliente sem vergonha, comprador e vendedor, que querem que o corretor só é bom enquanto o corretor está servindo eles. A partir do momento que o corretor fez o negócio, não presta mais. Então esse cliente, só que a gente não tem poder sobre esse cliente, a gente não consegue decidir por ele, está fora do nosso alcance essa situação. O que está no nosso alcance é a gente fazer o nosso trabalho muito bem feito. E a gente fazendo o nosso trabalho muito bem feito, a gente vai ter termo de visita, vai ter um monte de coisa que, inclusive, para inibir o cliente, tanto o corretor sem vergonha quanto o cliente sem vergonha. Então, quando a gente trabalha bem, trabalha sério e se cerca de bons parceiros e se cerca de maneiras de amarrar clientes, compradores, clientes vendedores, e amarrar corretores, a gente diminui um monte o risco de ser passado para trás, de ser passado a perna. Tudo isso vai mudando. E isso que os compradores, os vendedores, os corretores têm que entender o porquê da importância da parceria, e também entender o seguinte: ninguém é obrigado, o cliente, o vendedor ou o comprador não é obrigado a buscar um corretor. Eu tenho amigos que eu nunca negociei com eles e eu não me importo com isso, eles continuam sendo meus amigos. Eles não precisam fazer negócio comigo, desde que não me procurem, desde que não me peçam informação, porque a partir do momento que eles me pedem informação, eles se comprometeram comigo. Então isso tem que ficar muito claro. Ninguém é obrigado a fazer negócio contigo, o corretor não é obrigado a fazer negócio contigo, mas a partir do momento que procurou, que pediu informação, tu está amarrado. Mas eu só queria saber tal coisa, o corretor só me disse que era tal coisinha, que era onde que era a cidade, que era o tamanho. Deu?
Depende da cidade, o tamanho da área que tu diz, já acabou. Tu já deu toda a informação. Então esse cliente tem que entender que ele está amarrado com esse corretor. Isso tem que ficar claro. E esse corretor tem que entender e achar maneiras de se amarrar com esse cliente para a coisa ficar correta, para a coisa ficar séria. Então é um conjunto, é uma corrente, uma cadeia. Por isso que a gente está muito tranquilo e faceiro com esse nosso formato de parceria, porque vai trazer vantagens para os bons corretores, para os corretores que estão afim. Para esses vai ter vantagem, para os outros não. Para os outros, o sem vergonha vai continuar sendo sem vergonha, o corretor sem vergonha vai continuar sendo. E vai trazer vantagem principalmente para vendedores e compradores. Vendedores que vai ter uma rede muito maior de corretores trabalhando a sua área de forma correta, e para compradores vai ter cada vez mais. O que é bom para o comprador? Por exemplo, um comprador de Santa Catarina que procura um corretor de Santa Catarina. Esse comprador quer comprar lá no Mato Grosso. Se nós temos bons corretores no Mato Grosso para dar informações corretas, o corretor de Santa Catarina está tranquilo, porque ele está recebendo uma informação correta, que muitas vezes não vem clara, porque às vezes o cara de Santa Catarina pensa que o Mato Grosso é todo igual, e o Mato Grosso é todo diferente. E o comprador sabe que aquele corretor de Santa Catarina que prospectou ele está em contato com o corretor correto. O corretor Danilo Imóveis do Mato Grosso e o corretor Danilo Imóveis do Santa Catarina pensam igual, são corretos e passam informações confiáveis. Por isso eu sempre digo, clientes compradores, clientes vendedores e corretores, vamos nos unir para mudar o mercado. Não é só os corretores que têm que se unir. Os clientes, os bons clientes têm que procurar bons corretores. Essa é a realidade. Tanto o comprador quanto o vendedor tem que procurar corretores corretos que buscam ajudar. Quando a gente fizer isso, a gente ajuda toda a cadeia do agronegócio brasileiro a melhorar e não tem reclamação de corretor picareta, de cliente picareta. Essa é a minha dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta ali, faça a curtida e se inscreva no nosso canal, que vai estar nos ajudando a melhorar cada vez mais a corretagem imobiliária rural.